Quem tá tentando há muito tempo, principalmente, sente muito um peso nas costas. Tem muito peso do mundo, a gente não pode negar, de tudo. A gente vê as pessoas de outros cursos, ou até de medicina, a gente se compara mesmo sem querer. A gente olha e fala, minha vida tá parada. E eu achava que era muito papo de entrevistas aprovadas, mas não. Quando você entra, parece que você passou num portal, assim. Que tudo que você fez pra trás, a dor, o choro, é realmente relevante. Aí você entra e você vira de costas pra ver tudo que você passou. E você fala, foi exatamente como deveria ser. Porque se fosse diferente pra A, pra B ou pra C, você não seria quem você é hoje. Então, assim, pra quem fica, a primeira coisa é você se orgulhar da sua história. De quem você é, de tudo que você passou, aos 3 anos de idade até a sua idade hoje. Desde que você nasceu, se você lembra da barriga da sua mãe, tudo que você viveu faz parte da sua história. E a sua história também que vai te formar um bom médico. Não é só estudar, não é só a parte técnica, a parte objetiva, a matéria, não sei o quê. Até na faculdade, é o que você tem dentro de você. Então, o primeiro passo é você se orgulhar de quem você é. Independente se você, eu tô atrasado. Tô te falando, não tá, mas eu sei que não vai adiantar o que eu tô falando agora. Daqui a pouco você vai me entender. E não ter medo. Não ter medo de fazer o que realmente precisa ser feito. Fala galera, tá entrando no ar mais um episódio da entrevista com os aprovados do Time Foco. E nós chegamos no episódio dessa temporada em que você vai conhecer a história da Júlia, com 2 L's, tá? Escreve direito aí. Tem um rolê também com a medicina relacionado também a um pequeno problema de saúde, uma diabetes. Deus me defenderai. Primeiro ela quase morreu, pra depois, enfim, ser diagnosticada. Well, better late than never. Fica comigo depois da vinheta que tu vai conhecer essa treta toda aí. Com vocês, a Júlia. Oi, gente, pra onde eu olho? Eu tô meio... É porque esse glamour todo, essa coisa midiática, você tá se adaptando agora, né? Essa virada de vida que deu essa guinada 180 graus, esse duplo twist carpado da vida. Eu tô acostumada. Você olha pra mim, você Tudo olha bem, pra então. mim, eu olho pra você, a gente finge que não está sendo Que filmada. não tem mais nada em volta, nem ninguém. Não, naturalidade completa. Júlia, pelo amor de Deus, minha filha, conta mais sobre esse episódio de como a diabetes e a medicina se encontraram na sua vida. Casaram ali, né? Como é que foi? Encontro de centavos. Centavos. Cara, é uma história muito, muito louca, assim, porque parece que hoje, né? Anos depois de vários sustos, fala, caraca, era pra ser assim. E é estranho pensar nisso, tipo, depois de muita, muita coisa doida. Mas, na época, eu tinha 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos, assim. Foi, tipo, 2 semanas, 1 semana depois do meu aniversário. E eu já tava lá, né, toda caquética, perdendo peso e tal, porque eu já tava ficando doente, só que eu não sabia. Porque a gente não fala muito... É uma coisa que eu vou até falar que ninguém sabe os sintomas básicos da diabetes. E é uma doença super comum. Então, tipo, pra mim, eu tava linda. Porque eu tava perdendo peso e as pessoas são malucas, né? Eu ali, uma adolescente Não importa como você tá perdendo peso. Se você tá perdendo peso, meu amor... Nossa, como você tá linda! Que dieta é essa? Me passa essa dieta. E eu perdendo 18 quilos em 1 semana... Nesse nível. Eu nunca vesti 34. Minha mãe comprou uma calça 34 pra mim e em 1 semana ficou larga. E as pessoas, que dieta é essa? Tá maravilhosa. E eu, adolescente, né? Naquela cabeça de magra, melhor. Meu pai falando, vai no médico. Falando, não, eu tô perdendo peso. Por que eu vou no médico? Porque eu tô bem. Tô bonita. Eu sou um exemplo pra sociedade. Agora eu tô conseguindo tirar foto igual o Kendall Jenner. Assim. Meu Deus, isso é muito sério, muito né? Muito sério. E é muito louco. Só que aí começou a dar problema mesmo, né? Não foi só a perda de peso. Eu comecei a ficar com uma imunidade muito ferrada e comecei a ficar doente. De muitas doenças, assim, infecção de garganta, rim, tudo que você pode imaginar. Aí eu ia pro hospital, antibiótico, casa. Tratavam os sintomas, aqueles sintomas daquela infecção ali. E não o porquê que tá tudo acontecendo. Eu já cheguei a ouvir de um médico na emergência. Eu tava já... Isso já foi, assim, depois de vários antibióticos, eu já tava um período sem antibiótico. E ele era um médico mais velho, né? Que normalmente tem isso, né? Médico novo não presta, médico mais velho sabe tudo. Ele olhou na minha cara, foi a semana que eu perdi 18 quilos. Ele falou, por que você tá enchendo a emergência no verão? Você tá só desidratada. A gente fecha aqui. E eu voltei pra casa, né? Falei, tô só desidratada. Depois de uns dias, voltei pro hospital.
E o médico novamente falou, vou trocar o remédio agora, vai tomar outro antibiótico. Pra quem conhece, pra quem é muito doente, um Clavolin, né? A gente sabe, o Clavolin falou, não, vou dar um antibiótico mais forte, casa. E minha mãe falando, eu não vou sair daqui até vocês descobrirem o que ela tem, que vocês estão dando remédio e não tá descobrindo o que é. Aí que eu, desmaiada ali naquela maca da emergência lá, olhei assim, de ladinho assim, vi um pezinho só debaixo da cortina, pedindo pra me reavaliar. Falando, deixa eu assumir o caso, porque tá muito estranho, não sei o quê. E o pezinho do que tava me atendendo, inútil, falando, não, é só Clavolin, vai pra casa já, não sei o quê. E ele insistindo, o médico novo. Eis que ele conseguiu assumir o caso, foi, e assim, sentou do meu lado e me deu a maior atenção do mundo. Eu tava desmaiando e acordando, porque eu tava muito mal mesmo. Eu já tava 3 dias sem comer, não tava conseguindo andar mais em casa. Minha mãe tava me levando nas costas pra fazer xixi, pra tomar banho e tal, não conseguia mais andar. Eu tava 3 dias em jejum já, porque eu não conseguia mais engolir. E ele perguntando tudo. Ele até me pegou no colo, me botou na cadeira de roda pra poder fazer xixi. Eu tava fazendo muito xixi, né? Que é um sintoma. E ele mediu minha glicose, assim, na hora. E eu, 3 dias de jejum, estava 450. Aí eu falei... Não é um diagnóstico tão simples. Muito simples, assim. A hora que eu entendi os sintomas, assim, depois, eu falei, caraca, não precisava nem ter chegado a esse ponto. Tipo, é uma coisa muito básica. Muito básica. E aí, UTI. Assim, aí eu tive que fazer um acesso profundo para colocar potássio na cava, no coração, porque, né, a gente vê isso em biologia o ano inteiro. Saturação enzimática, excreta muito potássio, não sei o que lá. E a gente também vê em biologia que tem risco de parar de despolarização das células. Sim. Aí... Não, cara, você quase morreu. Literalmente, Carol. O pH do meu sangue estava 5,3. Surreal. Assim, absurdo. A anestesia não pegou, eu senti tudo. O cara me cortar inteira pra botar o acesso. Mas tudo bem, eu tava tão fraca que se tivesse funcionado, eu ia estar na mesma situação, não ia me mexer, não conseguia nem me debater, assim, de dor. E eu fiquei muito tempo na UTI, assim, desacordada e acordando, pagava, assim, porque minha glicose estava variando muito. Os médicos, naquele momento, não estavam nem um pouco preocupados com a diabetes em si, estavam primeiro tentando ajeitar o pH e falou, depois a gente cuida da diabetes. Depois a gente vê isso. E aí, quando eu consegui sair, né, desse caos de quase morte, risco, porque eu tinha acabado de fazer aniversário. A pessoa mais nova depois de mim na UTI tinha 82 anos. Eu era ali a caloura da UTI. Aí, quando eu desci pro quarto, esse mesmo médico que foi falar comigo, foi lá, né, falar, nossa, você tá viva. Que as pessoas não esperavam muito isso, né, que eu sobrevivesse. Não, pH 5. Morte. Os livros já tinham te assassinado. Já tava, incompatível com a vida. O Lennon já tinha me matado há muito tempo. Muito, opa. E aí ele foi falar comigo, né? Eu tava naquela situação lidando com um diagnóstico, tipo, nova, né? Tendo que uma doença pro resto da vida sem cura, tendo que muitas coisas. E aí eu falei que queria ser médico. Eu pensava assim, como uma ideia, sabe? Tipo, quero ser. Mas não era aquela coisa, tipo, preciso ser. Era penso. Igual um sonho de ser astronauta. Uhum. E ele falou que, nossa, eu tentei muito tempo também, eu demorei muito no vestibular, eu via todo mundo passar, minha irmã mais nova passou, não sei quem passou, meus amigos passavam, eu não passava, não sei o quê, eu passei depois de 6 anos tentando. Aí eu falei, mas assim, naquela época, eu não achava... muito adolescentinha. É difícil, mas a gente não tinha noção ainda do que é o vestibular de medicina. E aí, falei, tudo bem, ele foi muito fofo, né, foi muito atencioso, e eu soube ali que eu queria fazer por alguém o que ele fez por mim. E eu achava que essa seria a única importância desse médico na minha vida, né? Tipo, nossa, uma pessoa muito importante, que salvou a minha vida, fez um diagnóstico e muito legal. Mas eu não sabia que ao longo do tempo eu ia pensar muito mais nele, na história dele, do que eu pensei. Porque eu fiz muito tempo de vestibular, eu fiz 6 anos também, acabou sendo o mesmo tempo que ele. Como é a vida, né? E toda vez que eu tava, tipo assim, exausta, falando, cara, eu não aguento mais, tô cansada, parece que minha vida tá parada, parece que todo mundo, tipo assim, meus amigos estagiando, trabalhando, fazendo um monte de coisa, e eu tô, tipo, vivendo uma vida de ensino médio, que a gente fica com isso na cabeça. Fica. Eu pensava, cara, se ele tivesse desistido, eu tava morta. Se no 4º ano ele tivesse falado, cansei, não quero mais, todo mundo passou, eu não, pra mim deu. Eu tava morta. Se ele tivesse no 5º, no 1º ano. Então, assim, ao longo desse tempo de vestibular, eu pensava muito nisso. Eu falava, cara,
Se ele tivesse desistido, eu estava morta. Então, não posso desistir, porque talvez se eu desistir, alguém morre. Sabe? Eu comecei a condicionar isso. E isso me deu muita força para continuar nesse tempo todo, porque foi bastante tempo. E é isso, sabe? Eu acho que eu consegui ter uma visão, apesar da dificuldade do vestibular, eu consegui ver que todas as nossas escolhas que a gente faz, assim, na vida, tem um destino, tem uma coisa certa, sabe? A hora certa, o local certo. E ele estava ali na hora certa, no local certo dele para mim. E talvez eu esteja, e quem está tentando ainda não passou porque não está na hora certa. Talvez a pessoa que você vai salvar ainda está nascendo. Não deu tempo da pessoa ficar doente e você salvar a pessoa, entendeu? Então, eu senti isso. E isso me moveu durante o vestibular. Demais. Só para deixar quem tá nos assistindo mais tranquilo, desse episódio de quase morte até hoje, você está muito Saudável, regularzinha, demais. cuidando da sua diabetes. Estou. Né? Cuidando do seu tratamento, tá tudo bem. Você nunca mais voltou a ter nenhum Nada. episódio, assim, de internação? Não, passar mal loucamente, não. O máximo que tu me dá um susto de vez em quando é confundir uma insulina Às vezes rápida acontece, com uma né? lenta, uma coisinha assim. Coisas básicas. Aí vai, toma um soro glicosado. Ah, um resolve. negócio rápido. Passou longe da UTI? Passei. Né? Tá bom, tudo bem. Então, só pra galera ficar tranquila também, né? De que tá tudo certo em relação à tua saúde. Foram 6 anos. 6 né? anos. 6 anos. E ao longo desses 6 anos, nós não nos conhecemos nesses 6 anos, a gente se conheceu... No final. no final desse rolê, daqui a pouco a gente chega nele. Mas assim, você viveu muita coisa, você teve que lidar com muita coisa, e eu queria entender um pouco isso, assim. Como é que você poderia resumir um pouco essa trajetória, assim? Tipo, em termos de desafios mesmo, de aprendizados. A Júlia que foi aprovada na Medicina UERJ em 2023, ela teve que lidar com o quê, assim, em termos de desafios, para que então esse final feliz chegasse? Cara, primeiro que o vestibular faz você mudar, assim. Ele entra nas pessoas, na vida das pessoas, e das famílias, dos amigos, assim, envolve todo mundo que tá em volta. E ele faz você mudar. A Júlia que foi aprovada em 2023 é uma pessoa completamente diferente da Júlia que fez o 3º ano sabendo que teria medicina. Ao longo desse tempo, assim, ao longo dessas muitas tentativas, você tem que ganhar maturidade e muito autoconhecimento. Você tem que saber, assim, coisas que valem o seu tempo e o que não vale o seu tempo. E não é tipo, sei lá, não tô falando de... Não vou sair para uma festa porque eu quero estudar. Eu tô falando, tipo assim, preocupações, a vida não para. A vida tem problemas, você tem de todos os tipos, familiar, financeiro, amizade, a vida continua acontecendo. Mas o vestibular faz você amadurecer e, assim, às vezes até a força, né? Para você ter que priorizar o que de fato é importante. O que é importante? Eu vou pensar nesse problema agora ou eu vou, tipo... Ou é uma coisa que vai me fazer mal, se eu pensar... E, na verdade, eu tenho que focar no que eu quero. Eu quero estudar o que falta, alguma coisa esse final de semana, sei lá. Eu acho que esse é um dos pontos, assim. O vestibular te amadurece, de qualquer forma. Você também lidar com a pressão de, caraca, o meu ano inteiro vai ser resumido num dia de prova, e você passar o ano sabendo disso, ou os anos, né, dependendo da situação, faz você botar uma expectativa muito grande num dia e faz você tentar... viver aquilo várias vezes ao longo dos anos. Você faz o simulado, tipo assim, eu sou muito tricolor. Muito, muito, muito. E, enfim, o Fluminense ganhou a Libertadores agora e tem um documentário no Globoplay que é todo dia 4 de novembro, foi o dia do campeonato. E eu vi o documentário e falei, caraca, eu acho que eu tava assim no final, porque o treinador, todo jogo assim, sei lá, jogo dia 20 de fevereiro. Aí ele chegava pros jogadores e falava, que dia é hoje? 4 de novembro. Que era o dia que importa. Eu falava, caraca, muito louco, porque eu fazia os simulados, final de semana, tipo assim, sábado, tinha simulado no dia seguinte, março, não precisa ser perto. Eu falava, hoje é o dia 2 de dezembro. Porque assim, a gente estuda pro Enem, eu estudei com muita vontade, mas o UERJ sempre foi meu sonho. Então, eu percebi que eu vivi muito isso, sabe? Tipo, ao longo de todos esses anos, e principalmente nos últimos, que eu fui ajustando a maturidade que o vestibular força a gente a ter. Então, eu vivi o dia de vestibular mais vezes do que ele existiu. Ele existiu uma vez, o dia 3 de dezembro, o dia da prova que eu passei. Mas eu vivi ele 200 vezes. Não sei, ou mais, não sei. Não tinha nem fazer essa conta, que eu vou chorar. Mas era o dia, o objetivo, assim, sabe?
E era pra resumir, né? Já tô falando muito. Não, pode falar. Eu não sei não sei nem falar. Tagarela. Tá, a maturidade, viver o dia várias vezes e aprender o autoconhecimento de estudo, assim. A parte técnica que você tá falando, né? Porque estudar não é fácil. E não tô nem falando, tipo assim, é cansativo. Não, estudar certo não é fácil. Porque eu demorei muito tempo estudando errado. E eu estudava muito. Tanto é que eu falo 6 anos, eu conto o 3º ano. Eu estudei tudo errado. Tudo errado. Mas eu falo, Mas não, com muito empenho. eu falei, não vou ser injusta comigo, porque eu Mas doei isso que muitas horas. Isso que você tá falando é uma coisa muito importante. A maioria das pessoas não aprovadas ainda, a maioria, tá? Não todas, obviamente. Não tem um problema de falta de esforço. Não é uma falta de dedicação, não é um problema de quantidade. É um problema de técnica, de qualidade. O esforço mal empregado, ele te cansa, mas ele não te aprova. E ele é tão prejudicial quanto a falta de esforço. Tipo assim, é duro falar isso. Depois eu fui a pessoa que estudou muito errado e falar, caramba, aquelas horas, aquele cansaço, aquele suor não serviu pra nada. Dói falar. Mas é verdade, várias horas por anos, bota tempo nisso, muito tempo foram inúteis, porque eu tava ali... Você tava estudando mais do mês, mais zoninha de conforto. conforto. Eu gosto muito dessa matéria, vou estudar essa matéria. Faz sentido se você não erra aquilo? Hoje eu vejo que não faz, mas na época eu falava, quanto mais melhor, aquela coisa, né? As 16, 18 horas por dia para passar para a medicina, e acordar 5 da manhã e dormir 3, sabe? Aquelas coisas de coaches de internet muito loucos. Sim. E eu também um senso comum geral, assim. Tipo, concursos difíceis e medicina. As pessoas não podem ter vida e o esforço faz você passar. Mas falam o esforço de uma maneira tão generalizada que não direcionam o esforço. Não é tipo assim, cara, esse ano foi o ano que, em quantidade, eu estudei muito. Mas se comparar com, sei lá, o meu primeiro ano de cursinho, eu estudei muito menos. Porque eu estudei... Até porque, gata... O estudo de qualidade, o estudo consciente não rende tanto assim também. Então, você nem consegue ficar estudando 16 horas no dia. Porque a quinta hora porque pifa! Isso, não é quantidade. Você põe tanta qualidade naquilo, você é tão assertiva no que você tem que aprender, no que você tem que aparar, que tipo assim... foi. E já cansei também. E hoje não entra mais nada nessa cabeça. Eu fico em posição assim no sofá, igual um defunto, olhando pro teto, tipo... Esse estudo das 15, 16 horas por dia, ele é muquirana. Muito, porque são 15, 16 horas fazendo as questões fáceis da matéria que você gosta. Ou então errando pra ficar... O que tu vai fazer com essa porra? Outro dia aconteceu isso. A menina mandou uma pergunta nos stories assim... Qual é o número, mais ou menos, de questões que você acha que eu devo fazer por semana? Eu falei, pergunta errada. A pergunta certa é, qual é o número de questões que você dá conta de corrigir com eficiência Carol, na semana? Você tocou nesse assunto. Porque fazer, meu amor, virou uma maratona da Zumbilândia. E os cursinhos por aí, eles são doentios. Eles incentivam os alunos a entrarem nessa síncope do quanto mais é menos. Porque eu fazia 120 questões por dia. Estuda enquanto eles dormem. Mas assim, desculpa, mas foda-se quantas questões você fazia. Eu quero saber assim, qual era o tempo de qualidade que você tinha pra trabalhar em cima do seu erro? Nenhum. Porque no dia seguinte você tinha que fazer mais 120. Não corrigia uma, não tinha uma coisa. Cara. Errou, botava era B, botei C. Mas amanhã eu vou fazer outra lista. Aí vou ver se errar de novo. É meio que a lógica do aprenda a nadar enquanto se afoga. Uma maluquice, cara. É uma insanidade. E essas coisas se propagam. E como são cursos de massa, geralmente são mais acessíveis, né? O famoso barato que sai caro, né? Mas é mais acessível. Mas o que você entrega? Porque, na boa, cara, se eu comprar hoje uma coisa de R$19,90 que realmente não transforma uma coisa em mim, que não resolve o meu problema de verdade, foi o pior R$19,90 que eu gastei. Exatamente. Então, essas promessas também, né, dos aceleradores de caminho, dos macetes... Faça seu último Enem. Ou do baratinho, ou disso, daquilo. Meu, isso é muito mais filha da puta e fode mais com a vida alheia... Muito mais. Do que um trabalho sério, comprometido, que fala assim, entrega. E que entrega! Tem que entregar, não adianta você prometer tudo e não entregar nada.
Pelo amor de Deus, cara, isso me revolta, porque assim, é tanta coisa enganosa e é o sonho das pessoas, entende? É o sonho das pessoas. E aí você fica ali, é isso, cara. As pessoas facilmente passam anos fazendo errado, mas respaldadas por uma marca, por um nome, por uma pessoa que tá ali defendendo uma ideia que a gente sabe que na prática não funciona. Você tocou nesse assunto de muitas questões. Teve um ano que eu contei quantas questões eu fiz, porque, né, foram 12.224 questões. Eu falei, nossa, arrasei, fiz muito, passei muito longe. É aquele, passei vergonha. Porque, assim, ano passado eu não contei porque não faz diferença quantas questões você faz, não interessa. Não interessa. Não é isso que importa, assim. Você tem que fazer as questões certas. Cara, e eu falo, tipo assim, e eu sei que você não vai me julgar. Várias questões de biologia eu não fiz. Eu não abri a apostila, não abri. Tipo assim, eu sei isso, por que eu vou abrir? Você lembra que tinha uma frase que de vez em quando aparecia, que era tempo não é de elástico? A gente tem que ter intencionalidade em abrir janelas de tempo pra fazer o que é prioridade. Não dá pra você abraçar o mundo com as pernas, é impossível. É impossível. Eu falo isso para os meus amigos que ficaram, porque agora eu virei uma coach, né? Eu falei, gente, não é pra fazer tudo que os cursos oferecem. Não é. É pra você fazer o que você tá faltando. Ah, mas o que você fazia? Eu falei, eu fazia o que eu errava. Eu não sei, vou estudar. Se eu sei e errei a atenção, eu falo, ok, deixa aqui marcado. Quando eu errei a atenção, vou ficar... Se eu errar de novo, talvez não seja tanto uma atenção assim. Mas você tá errando muito uma coisa, você tá vendo que você não acerta eletromagnetismo, então você vai, estuda o caralho da base do eletromagnetismo, você volta. Dói voltar na base, depois que você tá vários anos no vestibular. Dói no órgão mais sensível do corpo, o ego. O ego, ele é frágil, sensível, você tem vontade de se enforcar no seu ventilador. Mas você vai voltar na sua base, porque não, e é isso que tá, às vezes, travando de passar. Não é, nossa, ecologia, que você adora e você faz 3 vezes por mês. Mas uma coisa interessante, Júlia, é que você passou por todas as fases de um vestibulando, né? Passei. A iludida, a viciada em 12 mil questões. A cansada. A iludida, depois a desiludida. Até que você foi fazer essa virada de chave. Como o Time Foco entrou na sua vida, e você que passou por tantos lugares, e eu sei... Isso é óbvio, né? Por mais que a gente fale, estudei errado, fiz errado. Cada lugar que você passou, cada pessoa que você passou, você é grata e você reconhece que isso teve uma importância na sua história. Isso é muito bacana. Mas a verdade é, o que mudou quando você veio pro Time Foco? O que efetivamente você encontrou aqui que você até então não tinha encontrado ao longo dessa trajetória? Arrancar o band-aid, assim, sabe? Porque eu tinha umas feridas, assim, e muita dor no ego mesmo. E tava tudo, botei uns paradrapos ali em cima e tava carregando. Tipo, nossa, eu tô tanto tempo tentando e eu não quero voltar no início básico, uma matéria que, no geral, eu sei. Aí eu eu estudava outra coisa que eu não sabia. Tipo, isso aqui não. E eu acho que uma das coisas, né, porque tiveram muitas, principais, assim, que fez eu acorda, foi eu falar, cara... Tudo bem eu ser boa nessa matéria no geral. E tudo bem eu não saber uma coisa, 2, 3, 5. E a humildade de, tipo assim, meu primeiro ano de foco foi em 2022. E foi o ano que eu mais tive a famosa sandália não da humildade, assim, sabe? Eu tinha muito isso de trave na minha cabeça. A gente até falava isso. Eu falava, Carol, eu não bati na trave ainda, não sei o quê. E 2022 foi minha primeira trave. E você até falou, eu tava triste, eu queria passar no SISU 2, não sei o que, você falou, você não queria a sua trave? Toma aí, então usa isso pra uma coisa boa. Falei, parar de chorar, realmente. Não tem que reclamar, porque eu queria a trave, bati na trave. Agora, enfim, eu acho que o que me colocou, primeiramente, perto dessa trave, vamos lá, não é necessário, pessoas passam sem trave, não fica na sua cabeça que você vai precisar chegar ali, nossa, eu tava ali 3 pessoas da classificação, não entrei, só assim você vai passar no ano seguinte. Não. Porque, por exemplo, a Natália, que vai vir semana que vem ou na outra, sei lá, ela passou sem trave, passou bem demais. Porque eu tinha muito isso na cabeça. E eu acho que era até um pouco ruim, às vezes, porque eu me botava um pouco para baixo. Mas, enfim, eu consegui a minha trave. E nesse ano que eu consegui chegar na minha trave pela primeira vez, assim, eu voltava nas matérias. Tipo, caraca, essa matéria de início de ano é uma matéria básica. Você aceita não saber eletromagnetismo, mas você errar cinemática, você dói.
Fala, caraca, mas é uma matéria de fevereiro. Por que eu tô errando cinemática? Tipo, eletromagnetismo, tudo bem, é difícil. Geometria analítica, tudo bem, é difícil. Mas você vai errar a função do segundo grau? Sabe? Aquelas coisas que todo mundo tem como uma coisa fácil. Aí eu falava, chega! Tô muito tempo aqui, não quero ficar mais 5 anos, 10, 20, 30, só porque eu tô sendo orgulhosa. É um orgulho burro que eu reconheci. Falei, tô tendo um orgulho burro. Então eu falei, ok. Então, 2022 foi muito esse ano de eu encarar o meu ego e falar, não tem por que você existir, porque tá só me atrasando. É uma coisa que dói, assim, é uma questão de autoconhecimento que você tem que encarar as suas falhas, as suas falhas que você às vezes tem vergonha de admitir pra si mesmo, que a gente fala, ai, foi atenção, ai, foi tempo. Em 3 simulados? Em 4? Foi tempo, foi atenção, em vários? É uma coisa chata, assim, você ter que olhar no espelho todos os seus defeitos, mas é muito bom, porque no final você fala, eu consegui encarar no espelho meus defeitos, meus erros, e passei por isso. E meus defeitos pararam de ser. Um ponto fraco não ficou mais sendo um ponto fraco. Então, eu acho que foi uma das coisas, assim, principais, assim. O direcionamento que vocês dão muito pra erro. E pra isso, pra tá errando muito, para de passar direto. Volta na base, vai no beabá de novo. Para de ser mesquinha com o tempo que você dedica a realmente trabalhar em cima do seu erro, né? Exatamente. Porque é uma mesquinhez e esse tempo é inegociável, porque eu não tenho, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo para ter que ficar voltando em cinemática. Se eu voltar em cinemática, a matéria não anda. Eu falo, calma, ano que vem então você volta. Aí você estuda com calma. E eu tinha muito esse pensamento. E 6 anos se passaram, cara. 6 anos se passaram. Então essa parada também da gente falar assim, não tenho tempo, tem que... Tipo assim, o mundo não é a música e ele não do para Kid de pra Abelha. você. Tipo assim, eu quero você como eu quero. Não é assim, cara. Tem hora que você tem que fazer o que você não quer, mas é o que precisa ser feito. É melhor passar a querer. E assim, muito desses 2 anos que eu fiz no Foco foi isso. Foram de estudos que não rendiam e eram estudos que eu não queria estudar. Eu, tipo assim, você tava muito feliz no vestibular. Não, eu acordava, tipo, ai, que saco, eu vou ter que estudar isso. Porque era uma coisa que ia me doer, eu já sabia. Tava totalmente fora da zona de conforto. Completamente. É uma coisa assim, eu ficava 3 horas e falava, meu Deus, eu não tô na mesma parte. E não tá andando. Tipo, quando é uma coisa que a gente tá mais habituado, uma matéria que a gente sabe um pouco mais, rapidinho, você estuda, você sente que rendeu. Aí você posta no Instagram dos melhores amigos e fala, gente, hoje o dia foi ótimo, porque rendeu o estudo. Mas não é isso que é determinante. É muito bom você rever as matérias, claro. Mas, assim, o que foi determinante pra mim foi voltar no que eu não sabia. E o que eu não queria admitir, porque é muito ruim você estar muito tempo no vestibular e você falar, caraca, eu tô há 53 anos no vestibular e eu não sei uma coisa que eu deveria saber. E dói. Mas, cara, esse trajeto, assim, de você olhar, saber que dói, você encarar a dor, fazer, aprender, errar no simulado, que você não faz e você não acerta. Você erra de novo e você fica com ódio, porque você fala, eu fiquei 3 dias estudando só isso. E é esse ódio que te move pra próxima fase, E é esse ódio que te move. né? Aí você corrige com raiva, você fala, caraca, aqui que eu errei. E aí você torce pra cair no próximo simulado pra você poder fazer e você acertar. Porque se você errar, você vai fazer de novo, entendeu? Eu acho que é isso que foi o principal. Eu consegui encarar o que eu não queria olhar, o que eu tava escondendo de mim mesma durante muito tempo. Sim. E uma coisa muito bacana é que, assim, as ferramentas são muito assertivas, né? São. Simulado Enem, o simulado UERJ, o autodiagnóstico, o caça-gaps, as aulas, as apostilas, a coletânea de 3.000 questões do Enem. Aí vem o material da reta final UERJ. Cara, você é bombardeada por ferramentas assertivas o tempo todo. E aí cabe você fazer aquilo que você falou. A escolha do que você vai fazer. Isso. Porque também muita gente surta e fala, ai meu Deus, é muita coisa. Ai, mas é matéria e mentoria e não sei o que lá, e redação, e zoom de redação, e 20 redações por semana, e tem matéria, e tem simulado extra, e diagnóstico, e parcial, e... Qual outro? O top 3. Aí eu falo, respira. Porque não é tudo que você tem que fazer. Tudo está sendo dado. E você oferecido. Vai olhar ali, você vai escolher. Isso aqui eu não preciso porque eu já sei. Mas isso aqui eu vou mergulhar porque eu preciso. Quando eu falo que a gente criou um método infalível, que parece muita audácia da minha parte, mas é isso. Porque a infalibilidade do método é oferecer tá tudo. Em desenvolver protagonismo e autonomia.
quando vocês se apropriam da história de vocês e usam o curso... Nossa, vocês vêm pro curso pra usar o curso, parece aquela história do você só quer a minha aprovação. Nossa, juro, e você não, meu amor. Você quer o quê ai, aqui? nossa relação era tão honesta, Veio aqui né? pra fazer, tomar um café de tarde. Também tá valendo, mas eu achava... Os meninos juravam que tu também queria ser aprovada. Então, aquela coisa, você vem pro curso para usar o curso, é isso mesmo. Então, usufruir dessas ferramentas... E o que você precisa com a delas. sabedoria de saber que muitas vezes o tema do top 3 que a Júlia tá escolhendo para trabalhar no desafio daquele mês não tem nada a ver com o da Mariana, que não tem nada a ver com o do Alisson, que não tem nada a ver com a da Tainá. Exatamente. Meu, a vida é assim, né? E que você recebe aquelas lindas apostilas da coletânea de 3 mil questões, porque a gente tem que oferecer tudo, essa é a nossa obrigação, esse é o nosso compromisso, mas que você vai selecionar. O que eu vou atacar aqui é esse top 2 de física. É aqui que o filho chora, a mãe não vê. E você não vai zerar tudo. Aqui... Não! E não é só, tipo assim, ai, mas Aí, isso quando porque é você cansativo. faz essa virada de chave, você une o ambiente, a mentalidade, a abundância e qualidade das ferramentas. Aí a infalibilidade é explicada. Tipo, Carol, qual o segredo? O segredo é esse, cara. Tá aí pra quem quiser copiar. Falem mal e copiem. A autonomia de quem tá estudando e tendo, assim, os materiais e tudo, tipo assim, que você precisa. Ah, você não precisa de física? Aqui, ó. E tem uma coisa que eu acho que essa é a única que ninguém copia. Não, mentira, tem duas. Os resultados, que é bem difícil copiar, né? E tem um outro também, sabe o que é? A energia. Meu, a energia desse time é uma coisa surreal, Júlia. E os alunos sentem isso. Não, é uma vibração, é uma energia. Assim, um tá caído um dia, o outro tá derrubado no outro, mas tá sempre ali. Com ódio, porque eu acho que... Não, te move muito, te move. A gente tem que ser obcecado por... A gente tem que ser inconformado com o lugar que a gente tá, se ainda não é o lugar onde a gente quer chegar. Se você começa a ficar confortável dentro da sua dor, isso é um problema. Aquilo tem que te incomodar. Eu lembro até de uma UERJ, que eu acho que foi a primeira UERJ que eu fiz. Eu fiz, antes de fazer o curso, eu tinha feito um reta final. Aí eu falava com você e tal, e assim, eu ainda não tava aquela coisa do exame único, e eu tinha ido pior do que no ano anterior. E eu lembro que, tipo assim, eu mandei um áudio pra você, eu falei, Carol, eu tô com muita raiva. Eu tinha saído já da prova, já tinha saído de gabarito, que é prática, você corrige na hora. Na época do exame único, né? Agora você tem que esperar a nota, enfim. Agora você tem que segurar essa ansiedade. E eu falei, eu tô com raiva, eu tô triste, já chorei a beça, mas eu tô feliz porque eu não tô conformado com esse resultado. Eu acho que esse número de acertos não é meu. E você falou, é isso aí que eu tava faltando. Não era tipo assim... Essa energia, é isso que eu tô te falando, entendeu? É a energia raiva, da vitória, é a energia do inconformismo, é a energia do vamos pra cima dessa porra, sabe? Nossa melhor revanche é o sucesso. Exatamente. Nada. Às vezes uma pessoa me ataca, me xinga, fala mentira do foco, uma porrada de coisa na internet. O que elas querem é surfar nossa onda, o que elas querem é o palco. Eu não vou dar o palco que a gente lutou tanto pra construir, cada um que vai construir o seu. Sabe o que eu dou pra elas? Eu dou a nossa vitória. O resultado. Minha filha! Mas isso, elas arrancam até o último pentelho do ânus dela com pinça cega. Aquela que puxa e não vem. Até o último, Júlia! Porque é isso! Então, esse inconformismo, essa raiva, né? Você tem uma história de vida que você precisou desenvolver muito essa autonomia também, né? Tem que vencer. Ou eu venço ou eu venço. Ou eu aceito um diagnóstico de uma doença aos 16 anos, 15 anos, ou eu morro. Isso! Então, assim, tudo isso estimulou também esse brio muito forte em você. De saber o que precisa ser feito. Às vezes eu não queria olhar, como eu falei, mas no fundo a gente sempre sabe. É igual aquele áudio, amiga, a gente sempre sabe. A gente sabe o que precisa fazer. Assim, eu tenho até um amigo, falar dele, Lotar, ele tá aqui no Foco. Aí ele, eu não sei o que eu faço. Eu falei, ele, top 3. Ele, não sei o que eu boto. Eu falei, sem pensar, me fala 3 matérias que você não sabe. Ele falou, eu falei, você sabe. Você sabe o que você vai botar no top 3. Tá vendo? Eu falei, não é pra pensar, o que você não sabe? Ele, falei, é isso que você vai botar no seu top 3. Coragem. Bora, vagabundo. Levanta, vai. Rápido. Muito boa, muito boa. Júlia, deixa uma mensagem final pra galera que
tem uns band-aids pra puxar esse ano? Tem. Eu tenho amigos que ficaram aqui. Tem o próprio Matheus, tem a Mariana, que é minha melhor amiga. E agora a gente sempre fez tudo junto, assim, tudo. Escola, todos os cursos, tudo. E agora, pela primeira vez, a gente tá numa diferença temporal só. Eu falei isso pra ela, só uma diferença de tempo. Porque no final sempre dá certo. Tem Lívia, Gustavo, enfim. E eu acho que é isso. Quem está tentando há muito tempo, principalmente, sente muito um peso nas costas. Tem muito peso do mundo, a gente não pode negar, de tudo. A gente vê as pessoas de outros cursos, ou até de medicina, a gente se compara mesmo sem querer. A gente olha e fala, minha vida está parada. O fulano que já se formou em engenharia, o outro que já tá Sei lá, trabalhando, o outro que direito. casou, já tem filho. Já mora junto com um Isso, namorado, vai casar. isso. E a gente sente, assim... Que só a nossa vida tá parada, Ainda né? mais, tem muita gente que tenta há muito tempo, porque saiu, fez uma faculdade e voltou. Mas quem tá tentando há muito tempo, desde sempre, sente que tá atrasado, tá numa vida de ensino médio. Eu brincava, eu falava, eu tô no 7º ano do ensino médio. Eu tô no 8º ano do ensino médio. Mas... Cara, eu achava que era muito papo de entrevistas aprovadas e a gente leu aqui uma letrinha passando para poder para poder falar a mesma coisa. Mas não. Quando você entra, parece que você passou num portal, assim. Que tudo que você fez para trás, a dor, o choro, é realmente relevante. Aí você entra e você vira de costas para ver tudo que você passou. E você fala, foi exatamente como deveria ser. Porque se fosse diferente para A, para B ou para C, você não seria quem você é hoje. Então, assim, para quem fica, a primeira coisa é você se orgulhar da sua história. De quem você é, de tudo que você passou, aos 3 anos de idade até a sua idade hoje. Desde que você nasceu, se você lembra da barriga da sua mãe, tudo que você viveu faz parte da sua história. E a sua história também que vai te formar um bom médico. Não é só estudar. Não é só a parte técnica, a parte objetiva, a matéria, não sei o quê. Até na faculdade, é o que você tem dentro de você. Então, o primeiro passo é você se orgulhar de quem você é. Independente se você... eu tô atrasado. Tô te falando, não tá. Mas eu sei que não vai adiantar o que eu tô falando agora. Daqui a pouco você vai me entender. Mas... E se orgulhar da sua história e não ter medo. Não ter medo de fazer o que realmente precisa ser feito. Foi o que eu falei, a gente sabe o que tem que fazer. No fundo, por mais que a gente tenha medo, a gente tem vergonha de fazer o que precisa fazer, mas, cara, às vezes é esse medo... A insegurança ainda daquela mentalidade infantil do, mas eu vou acumular matéria. Mas eu não tô fazendo todos os exercícios. Matéria dada não é matéria estudada. Meu Deus. Não é. Então, assim, você sabe o que você tem de estudar. Você sabe o que você está errando. Você sabe quando você abre um simulado... Até porque, né, meu amor, o mais importante que a matéria estudar é a matéria aprendida. E a matéria corrigida. Quantos anos as pessoas passam estudando sem aprender? Muitos. Muitos. E você aprende errando. Então, assim... corrige simulado. Corrige na hora certa. E vai demorar, já se prepara aí. Não é uma correção de 20 minutos. Às vezes, Carol, nos simulados UERJ, eu passava, às vezes, 2 dias corrigindo. Sim. 2 dias. Sim. E, assim, foi muito, muito tempo, porque eu errava. E eu lembro... Cara, sério, eu não fiz o último simulado porque eu passei mal. Mas o penúltimo simulado, eu tava conseguindo ir bem. Não uma nota de aprovada, mas eu tava indo bem, assim. Também não tem isso. Não espera que você vai tirar nos simulados do Fox, você vai tirar 20, porque você não vai. São muito difíceis. E você não tem que querer tirar 20. Você tem que querer aprender. Você querer aprender. É muita a história da sandalinha rosa neon da humildade, 100%. né? Acho que se você quiser resumir numa expressão, é isso. Porque, às vezes, assim, nossa, eu dei uma sorte e fui muito bem no simulado. E um erro também que eu vejo, que eu fiz... Mas eu corrigi logo depois, foi... tirei 17. Uau, uhul. Ignora. Você não tem que ficar feliz pelo seu 17. Você tem que ficar puto pelos 3 pontos que você perdeu. Perfeito. Por que você perdeu aqueles 3 pontos ali? Perfeito. Foi em quê? Foi jeito de escrever questão? Foi O assunto? que você tem que aprender com isso? Às vezes, assim, a gente fica... o vestibular joga a gente tão pra baixo que, às vezes, a gente se ilude também com o simulado. E não consegue direcionar o ódio na coisa certa. É tipo, que bom que você foi bem. Não tô falando pra você ignorar. Fica feliz se você for bem. Mas também vê por que você não gabaritou. Não tô falando que você tem que gabaritar. Não sou estudo enquanto eles dormem. Mas tô falando, veja o que falta. Porque às vezes, assim, faltou 1 ponto pra gabaritar. Às vezes é aquela questão ali que vai cair na prova.
Ou é aquela matéria, um assunto parecido que vai cair no dia e você não aprendeu na oportunidade que você teve de aprender. Se apareceu ali e você não soube responder na hora, é porque você tem que rever aquilo. Por que você não soube responder? Sabe? Então, é a coragem de você olhar para si mesmo. Olhar o que está faltando, sabe? E dói. Todo mundo que passa pelo vestibular sabe, dói. E você que está em casa, que está fazendo vestibular ainda, você sabe que dói você ver o seu erro. E ter que lidar com ele. E às vezes ver ele várias vezes. A gente tenta, a gente estuda, erra de novo. E você se sente um lixo, um cocô. Todo mundo se sente assim. Eu me senti assim durante 6 anos, basicamente. Mas aos poucos, você vai criando... Além da autonomia, você vai tendo orgulho do esforço que você está tendo. Tipo, caraca, olha como eu sou persistente. Estou tentando há tanto tempo, eu estou errando a mesma matéria várias vezes e eu sigo tentando corrigir. Então, você também, além de olhar o erro, você cria orgulho da sua persistência e de saber autorrespeito. Exatamente. Você passa a construir autorrespeito. Exatamente. Porque uma coisa que o vestibulando de medicina vai perdendo depois do acúmulo dos nãos é essa capacidade de se admirar, de se respeitar. Já se coloca a autoestima abaixo. só fica fodida. Então, quando você vai recuperando esse autorrespeito, automaticamente a confiança vai aumentando. É. E assim, é uma coisa... E a confiança, pra mim, foi uma coisa muito importante, porque ao longo do tempo, eu acho que, assim, tem muita gente que fica nervosa em prova. Eu sempre fui a pessoa que fica calma. Mas, ao dia da prova da UERJ, dessa prova que eu passei, eu fiquei tão nervosa que eu comecei a ter coisas que eu não tinha. Assim, tipo... Primeiro, entregaram a prova meia hora depois, 40 minutos depois. E eu tenho acesso ao horário porque eu tenho sensor de glicose. Então, eu tava vendo, tava dando 9h10 e a prova tava lacrada. Eu tava me tremendo já. Aí eu abri aquela prova completamente diferente. Tava um caos aquilo ali. Tava diferente. O tema da redação. Uma maluquice. Faço uma resenha de um livro, basicamente. Eu falei, que coisa horrível isso aqui. Todo respeito ao UERJ, mas ao mesmo tempo sem respeito nenhum. Não é amor e ódio. A gente passa assim. É verdade, sim. Com todo respeito, mas sem respeito nenhum. E eu comecei a me tremer. E eu não sou assim, tipo... Depois de tantos anos de vestibular, eu fazia Enem, tipo... Vou ali. Tô acostumada. De novo, outro domingo eu vou ali. Vou ter que almoçar mais cedo hoje. Porque você acostuma. E eu me tremia tanto na prova da UERJ. Eu falei, eu não sou assim, porque eu tô me tremendo. Aí eu fui no banheiro. Cara, Carol, eu juro pra você. Chegou um momento que eu falei, eu vou embora. Eu vou deixar essa prova em branco, eu vou embora. Aí eu falei, não. Isso a prova, o tempo passando, mas eu discutindo. Eu falei, você não vai embora, porra. Você tá tentando esse tempo todo, você vai embora como? Eu falei, cara, tá muito diferente, não tô acostumada. Ah, mas, cara, tá muito estranho isso. Já atrasou, já me deixou nervosa, me desestabilizou, que não é normal, que eu normalmente sou uma pessoa estável. Esse tema da redação perguntando qual a moral da história, porra. Tô ficando maluca. Não, mas você não vai embora. E eu assim, eu vou ou não vou? Igual o diabinho e o anjinho falando. Assim, eu vou embora ou não vou? Eu tava pensando assim, eu vou deixar isso aqui, eu não vou nem falar pra minha família, assim, eu acho que eu vou andar pela Tijuca, e quando der a hora da prova eu apareço em casa, falar, nem pedi, precisou me buscar. Assim, eu pensei, falei, eu fico andando, talvez eu sente no meio fio, assim, eu entro no shopping. Louca. Eu criei isso, tempo de prova passando, tudo bem. Mas eu falei, não, eu vou tentar fazer até onde dá. Assim, vou fazer. Não tem como fugir disso. E aí, terminei a prova, mas eu tava cagada de medo. E foi uma coisa, tipo assim, muito nova pra mim. Porque normalmente eu não ficava nervosa e eu quis ir embora. Eu nunca quis ir embora antes. Aí eu terminei a prova, eu falei, eu acho que não deu. Aí eu faço a prova na UERJ. Aí eu desci a rampa da UERJ pela 57ª vez. Fazia ali todo ano. Aí eu falei, eu já sei que não deu, né? Aí pela primeira vez eu andei assim, fui até aquelas varandinhas. Aí fiquei lá, refletindo, vendo todo mundo embora, lá embaixo. Eu falei, cansada, cara, esse tempo todo. Estudei a beça pra isso, não vai dar. Aí eu fui pra casa, todo mundo, e aí? Não sei o que lá, falei, não sei, a prova tava diferente. E vivendo assim, tanto é que no dia que saiu a nota, eu falei, Carol, já sabia, que Deus abençoe meu SISU. Aí você vai entrar na UERJ, eu falei, Carol, tá louca. Você, meu namorado, eu falei, Carol, tá louca. Que você vai entrar na UERJ, chuta, eu tô te falando, eu falei, com essa nota, eu não entro nem como peça do anatômico. Nem se eu quisesse. Eu falei, não entro nunca. Porque quem ia imaginar que ia mudar o corte de 10 pontos? Mas aí, né, mudou. Eu te avisei. Avisou, mas eu não acreditei. Eu te avisei, te mandei em caixa alta.
Sossega! Te Já mandei me em deu caixa- tanto grito na minha cara. Eu Mas acho que foi muito, eu te dei necessário. muito. Foram 2 anos dando grito na tua cara. Você me deu muito trabalho, Júlia. Eu sei, mas Você me deu muito trabalho. Era surto na sequência do outro surto. você Assim, e Júlia me xingando. meu Cala a boca, Deus. garota. Para de surtar, sossega. Falei, Aí você sossegava um tempo. e é, aí depois eu eu- falava, oi. Então, é porque Voltei. aconteceu isso? Mas olha, os melhores alunos são os mais surtados. São os melhores. São sempre os Mas melhores. os acontece, mais né? surtados. Ninguém é saudável mentalmente 100%. Não Nem a existe. gente, por isso que a gente se entende. Gata, obrigada demais por essa entrevista. Eu amei. Engraçada, encorajadora, muito honesta, né? Tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Tenho certeza que seus amigos estão aqui babando de ver Eles você. estão tão ansiosos pra Toda sair no ar. coachzinha aqui, muito fofa. Continua se cuidando, continua levando, né, essa mensagem de chacoalhar, porque tudo que você foi chacoalhada, agora você passa a ter Fui muito. a responsabilidade Muito de propagar isso. Eu acho que é muito sobre isso, né? Tipo, leve isso adiante, continue vestida com a camisa da sua universidade, do seu time, honre tudo isso que você viveu, sabe? Com orgulho, com admiração, de cabeça erguida. Você vai ser médica formada pela UERJ. Isso significa Isso é que a muito sua louco. história de vida já está transformada para sempre. Já. Pretendo ser endócrino, gente. Se tiver algum diabético aqui, vamos ser amigos. Eu adoro a nossa classe. Eu defendo a minha classe diabética acima de tudo. Eu acho assim, a gente tem que se unir, porque a vida é muito complicada. Com certeza. Galera, espero muito que vocês tenham gostado da entrevista da Júlia. Deixem seu comentário, mensagem, pergunta para ela aqui nos comentários, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de responder. Semana que vem tem mais, que essa temporada ainda não acaba aqui. Não importa quantos nãos a vida tenha te dado, foram 5 anos de nãos antes do único sim que transformou toda a vida pra sempre. Então, meu amor, cata esse clichê pra tua vida e segue o baile. Se agarra nele, vai. Se agarra nele, vai, completamente. Agora vamos nos despedir, nossa despedida Princesas da Disney. Beijos e tchau. Então vamos lá, galera! Beijo! Tchau!